Quero cumprimentar todo esse grupo de irmãos e irmãs que sempre estão firmes, né? Nossas rádios, né? Nossos 2 aplicativos. Você que está me ouvindo aí, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Ministério Restituição. Vai lá, faça a sua inscrição. Nos acione também no Facebook. Todos os dias nós temos pessoas novas nos acessando no Facebook. Prazer em falar com vocês, ter vocês como amigos, né, no Facebook. Então, vamos agora para a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos irmãos, primeiro nós vamos a Hebreus capítulo 13, versículo de número 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza. Viu? O escritor, que eu acredito ser Paulo, bateu firme na avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Não é contentar com o que você não tem, é contentar com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que é que ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, tá certo, né? 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Quando ele diz assim, ó, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aí ele fala, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E antes ele disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Olha lá, porque ele tem dito. Isto que nós acabamos de ler aqui não foi inventado pelo apóstolo Paulo, não. Isto que nós acabamos de ler aí, está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 a 8. Precisa colocar não, tá, irmã? Está lá escrito isto. Então Paulo está só fazendo uma lembrança. Ele está falando, porque ele tem dito. Então, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso é estar misturado, os membros coligados pelas juntas, ligamentos, e nós estamos aqui compondo um corpo, cuja cabeça já sabemos quem é Cristo. Uma cabeça sadia, com certeza o corpo é sadio, porque 100% das enfermidades do nosso corpo, que alcança o nosso corpo, ela vem por causa da nossa cabeça. Ela vem por causa que nós permitimos pensamentos negativos, permitimos medos em excessivo, permitimos o barulho do rugido do leão nos assustar. Meu Deus, capacita os teus filhos, treina os teus filhos, ajuda os teus filhos, porque está escrito: de maneira alguma o Senhor nos deixará. Oramos em nome de Jesus, e o povo santo do Papai Deus diga a todos: amém, 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 amém. Se você quer dar um aplauso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, irmãos santos de Deus. O Senhor me assistiu, parte 2. Eu usei esse versículo só para dizer que o Senhor não nos deixará. Só para você saber que Ele nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. Então eu quero fazer aqui uma análise do texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler aqui
a fidelidade e o zelo da pregação. Isto você vai ler o versículo 1 ao versículo 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu chamado. Aqui é a fidelidade do zelo da pregação. Paulo está falando assim, ó, seja fiel à pregação. Seja fiel à pregação. O segundo abordagem que eu quero fazer está no versículo 6 ao 8. Paulo prevê o seu martírio, o seu sofrimento. 6 a 8 ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Falando que ele vai morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Primeiro nós lemos a fidelidade e o zelo da pregação. Depois Paulo prevê o seu martírio. Paulo está falando, eu vou morrer, eu estou indo embora, mas estou deixando um legado a vocês, que vocês têm que combater, porque eu combati, estou completando a minha carreira e vou guardar a fé, e tem um presente de Deus, que diz que a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. Então, a terceira ênfase desse texto aqui, está no capítulo 4, versos 9 ao 16, o apóstolo Paulo, ele é abandonado. Então ele diz assim, versículo 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo, o médico, né? Toma contigo Marcos, traz-o, pois me é útil para o ministério. Eu estava pensando aqui, agora à tarde, sobre quando Paulo fala, Lucas está comigo, e ele falando para Timóteo, né? Ele falou, toma contigo Marcos. Paulo quis muito que Marcos estivesse junto com ele no final da vida dele. Porque você sabe que Marcos teve uma briga com o apóstolo Paulo, e ficaram de mal, né? Vamos colocar assim. Inclusive o Barnabé, era parente de Marcos, né? Ficou do lado de Marcos e seguiu viagem, largou o apóstolo Paulo, e quem seguiu com Paulo foi Lucas. Então ele quis a presença de Marcos, que ele queria sair dessa terra bem. Tem gente que passa dias, meses com raiva do outro, só porque o outro fez um negocinho. A maioria dos negocinhos que o outro faz é dinheiro. Tudo está ligado ao dinheiro, que cria um ódio, cria uma raiva, cria algo. Isto aqui não foi nada de dinheiro, foi só covardia de Marcos, né? Marcos foi, quando viu que o negócio estava pegando, Paulo todo lugar que ele chegava era pedrada, era apanhar. Ninguém gostaria de andar com uma pessoa que só vivia apanhando e recebendo chicotada, pedrada. Todo mundo queria cair fora. Tanto que ele diz aqui que as pessoas abandonaram, porque esse terceiro ponto quer dizer o abandono de Paulo. Aí diz aqui no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, Paulo falando para Timóteo, traz, pois é útil para o ministério. Por Tíquico
mandei-o até Éfeso. Paulo falou, enviei Tíquico até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, quer dizer, livros de couro, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guardas também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, isto não lhe seja posto em conta. Então Paulo queria ter uma passagem para a eternidade em paz, sabe? Queria morrer em paz, perdoando quem tinha que ser perdoado, não guardando mágoa. Você vê que no versículo 16, ele, bota lá no começo do 16, irmã, na minha primeira defesa, quantos ficaram do lado dele? Ninguém foi a meu favor. Então ele enfrentou um tribunal contra ele, somente Paulo, sem ninguém, nenhum irmãozinho estava lá para dizer, Paulo é um homem de Deus, Paulo é um homem ungido de Deus, Paulo foi chamado, Paulo é correto, Paulo é honesto, Paulo... Não tem ninguém, todo mundo se mandou, e aí ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Aí ele faz uma oração, né? Que esse pedacinho é uma oração, que isto não lhes seja posto em conta, ou seja, quem o abandonou, que Deus não cobre dessas pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo. Então Paulo já sabia que ele ia morrer, mas ele queria morrer bem, ele queria morrer como um homem de Deus, sendo um homem perdoador, sendo um homem generoso, sendo um homem passivo, sendo um homem de reconciliação, não de divisão. Por que ele vai chamar Marco? Um homem, era um homem grandão, fortão e frouxo, sabe? Grande, forte e frouxo. Estava vendo a história de Marcos. Quem era Marcos? Não era um molequinho, não, era um grandão, forte e frouxo. Então abandonou o apóstolo Paulo, e Paulo falou, não, pelos outros, fica com raiva dele, Paulo falou, não, traga ele que ele vai me ser útil. E ele alerta, né, sobre um tal de Alexandre, está no 14, ele protege os irmãos que iriam ficar, porque ele ia morrer, e falou, olha, Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, essa palavra latoeiro é ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Aí ele fala, tu, Timóteo, guarda-te também dele, cuidado com ele, eu não vou estar aqui, mas você vai se encontrar com ele, vai estar por aqui, então cuidado, fique atento com ele, se proteja dele, porque ele é terrível. Mas aonde agora que nós vamos chegar? Na última parte desse contexto aqui, que está do capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 22, é a parte da presença do Senhor na vida do Paulo. Então ele disse assim, ó, mas o Senhor me assistiu. O que é assistiu, pastor? O que é? Eu fui logo pesquisar a palavra assistir, quer dizer, mas o Senhor me assistiu, ou me assistiu, né, ou me assiste, observar, o Senhor está me observando. A palavra assistir, o Senhor está me acompanhando, acompanhar, o Senhor me ajuda, o Senhor permanece, o Senhor me aprecia, o Senhor me vê, o Senhor reside comigo. Então Paulo está dizendo, o Senhor me assistiu, o Senhor me observou. O que o Senhor observou? Se você leu o do 9 não, primeiro ele ensina para Timóteo pregar a palavra, depois ele fala, você vai encontrar muita gente que vai querer mensagem só de prosperidade, só de cura divina, vão querer baile gospel, vão querer coisas para alegrar a carne. Não, o jovem precisa de estar no meio do jovem, para dançar com o jovem. Eu falei, jovem precisa de Bíblia, irmão, jovem precisa da palavra de Deus, velho precisa da palavra de Deus, adolescente precisa da palavra de Deus, criança precisa da palavra de Deus, todos nós precisamos. Se você precisa da palavra de Deus, quer dizer, você precisa de Deus, porque se você quer Deus, mas você não quer a palavra dele, você não tem Deus. Você precisa de estar com os teus olhos bem abertos
e os teus ouvidos bem atentos quando for pregada a palavra de Deus, porque é o próprio Deus se manifestando na sua vida, irmão. Presta atenção nisto, irmão. Presta atenção, por favor. Por favor, em nome de Jesus. Então Paulo disse: o Senhor me assistiu, o Senhor me observou, o Senhor está me observando, o Senhor está me observando, o Senhor está na minha companhia, me ajudando, o Senhor está me vendo. E depois ele disse: o Senhor me revestiu. Eu coloquei, você precisa ter Jesus, você precisa ter Jesus como Salvador, mas você precisa ter Jesus como Senhor, porque se você tem Jesus como Senhor, como é que Ele age na vida daqueles que Ele é Senhor? Ele assiste, diz que Ele reveste de forças, ou seja, Ele te dá forças. Ele não só te assiste, Ele te fortalece, mas Ele tem que ser o teu Senhor. Diz que, está aqui no versículo 17, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, e no finalzinho do 17 disse: libertado da boca do leão. Você sabe o que Paulo estudei sobre isto? O que ele quis dizer quando ele disse libertado da boca do leão? Todo mundo pensa, Paulo, leão não comeu Paulo, um bicho. Não é leão, um bicho. Se você se encontrar com um leão, eu me encontrar com um leão, o que vai acontecer? O leão vai fazer o que comigo? Vai me matar. Então quando ele diz assim, e fui libertado da boca do leão, ele está falando assim: fui libertado da morte. Eu fui livrado muitas vezes da morte. Quando ele fala, e fui libertado da boca do leão. Você sabe que é da boca do leão, irmão? O leão te engolido, vamos matar. Quantas vezes Paulo foi apedrejado? Quantas vezes Paulo diz que uma vez deram ele como morto? Quem já leu isto? Morreu, bem feito. Largaram ele lá, sozinho. Daqui a pouco chegou os colegas dele, né? Depois que todo mundo foi embora, né? Pega ele, leva. Está vivo, o cara está vivo. Como pode? Paulo está falando, ele me assistiu nos dias que eu estava querendo morrer. Paulo quis morrer também. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que o Senhor lhe apareceu e falou: Paulo, tem bom ânimo. Quem lembra disso? Eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo, e você é o instrumento que vai levar a palavra a esse muito povo que eu tenho nesta cidade. Então diz que o Senhor dava força para Paulo, que o Senhor libertou Paulo da boca do leão, livrou Paulo da morte. Irmãos, isto aqui não é uma mitologia, isto aqui não é um conto de fada, isto aqui é Deus na vida de uma pessoa, irmãos. Você pode mergulhar nos braços desse Senhor. Davi chegou a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então ele sabia. Ele assiste, observa, acompanha, ajuda, permanece, presencia tudo, testemunha, vê, reside. Diz que ele reveste. O que é revestir, pastor? É encapar. Deus encapava Paulo. Paulo estava quebrado, estava moído. Você imagina, irmãos, quantos buracos Paulo deveria ter na cabeça de pedrada? Diz os historiadores que Paulo era calvo, ou seja, só tinha cabelo daqui do meio da cabeça para trás. Aqui na frente deveria ser perfurado de pedrada. Várias vezes esse homem foi apedrejado. Você imagine quantas marcas de chicotadas nas costas esse homem levou. Diz que ele levou 3 vezes, foi fustigado com vara. Cada fustigada foram 39 chibatadas. Não dava 40, dava 39 para poder repetir a surra na pessoa, em outro tempo.
Então, eu quero deixar a igreja do Senhor neste culto abençoado. Você tem que ter Ele como Senhor para você ter alguém que te assiste. Não, eu vou pagar um segurança, sabe, para me assistir. Isso, beleza. Mas o segurança, ele pode dormir, quem sabe disso? Ele pode cochilar. Mas o guarda de Israel, ele não dormita. Diz que ele não dorme. Diz que ele assiste. Ele revestiu de forças. Ele libertou Paulo da boca do leão, livrou-lhe da morte. Aí no versículo 18, ele disse: e o Senhor me livrará de obra maligna. Assiste, reveste, liberta da morte e livra de obra maligna. Todos os dias, amados, contra a minha vida, eu conheço pessoas que trabalham todos os dias e fazem macumba para mim. Pesada, com cabeça de boi, chifre de satanás, pena de galinha, ovo choco, farofa amarelada com óleo de dendê, vela preta, vela cor de abóbora. Mas o Senhor livrará de obra maligna. Não quer dizer só macumbaria, não. Qualquer coisa que maquinarem contra você, preparar armadilha contra você. Você é inocente, mas ele não sabe, você é inocente, mas você tem Deus contigo. Deus está ao nosso favor, irmãos. Glórias a Deus. Mas ele tem que ser o teu dono. Isto aqui não é na boca de quem diz que é ser predestinado, que é eleito, que sabe, que tem o nome no livro da vida. Isto não funciona assim. Vida com Deus não é só de blá, 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 de palavras, irmão. Vida com Deus é vida com Deus. Cada um que está aqui me vendo, me ouvindo, sabe qual é o tipo de vida que você tem com Deus, ao ponto de dizer assim: Ele é o meu dono. Eu não faço nada que Ele não permita que eu faça. Ele não quer que eu minta, Ele não quer que eu roube, eu não roubo. Ele não quer que eu engane, eu não engano. Ele não quer que eu seja um adulto, eu não vou ser. Ele não quer que eu seja um ladrão. Ele não quer que eu seja efeminado. Ele não quer que eu seja sodomita. Ele não quer que eu seja enganador. E eu não vou ser, sabe por quê? Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Então, quem tem direito a isto aqui, não é quem diz que é eleito, predestinado, amado. É quem tem Ele como Senhor. As pessoas se enganam muito. Aí a pessoa fala: minha vida está toda enrolada, meu Deus do céu, o que aconteceu? Deus parece que me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus nunca esteve contigo, porque Deus não abandona ninguém. Ele só não anda com quem anda nas trevas, porque Ele é luz. Se eu fizer a obra das trevas, eu vou fazer sozinho. Eu não terei o assistir. Você sabe que se eu maltratar a minha mulher, as minhas orações são interrompidas? Para você ver como é que é sério viver com Deus. Se eu sou um mau marido, eu posso ter a melhor oração da congregação. Eu já disse à igreja e eu repito: quando cantamos, quando oramos, quando pregamos, isto é importantíssimo. Mas quando Deus olha isto, Ele não dá a mínima para isto. Porque Ele não olha as palavras, Ele não olha, sabe, o frenesi, sabe, a carne, fluir da carne. Ele não olha o que eu quero provocar no ambiente. Porque tem gente que quer provocar algo no ambiente. Ele não olha, Ele olha dentro do nosso coração, se tem verdade dentro de nós. Ele olha se verdadeiramente somos isto que apresentamos aqui, somos lá fora. Porque se nós apresentamos uma espiritualidade aqui e apresentamos outro tipo de vida lá fora, vou lhe dizer, irmãos, para você que está na rádio, aplicativo, no Facebook, YouTube, você não tem Jesus como Senhor, você só o tem como Salvador, e pensa que tem, porque se Ele não é o teu Senhor, Ele não pode salvar quem Ele não é dono. Ele só pode salvar a quem Ele é Senhor dessa pessoa.
Finalizando, 18, o Senhor me livrará. Diga, Ele me livrará. De quê? Toda obra maligna. E finalizando, ele diz, levará como? Ele me levará, eu não vou me perder. Se eu tenho absoluta, sabe, na minha mente, eu não tenho medo de dizer, eu sou de Deus. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo de dizer, Deus está comigo todos os dias da minha vida. Eu não tenho medo de dizer isso. Porque minha vida prova que Ele sempre esteve comigo. Às vezes eu sento com a minha esposa, às vezes não, quase sempre, né? Falo, filha, olha quanto tempo andamos ali, acolá, cá, lá, sabe, nada, nenhum mal, nem praga alguma chega à nossa vida. Deus verdadeiramente nos guarda, porque Ele nos ama, porque Ele sabe que nós o reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu estava perdido e fui achado, estava morto e revivi. Eu só estou aqui por causa do plano eterno do lá adiante de eu nascer, que Ele planejou para a minha vida, porque senão eu não estaria, não teria nenhuma condição de estar aqui, amado. Eu sou o menor de todos os santos, não deveria estar aqui, pelas barbaridades que cometi no tempo da minha ignorância, mas Deus, sendo rico por causa do seu grande amor com que me amou, mesmo eu estando nas trevas, Ele me amou e me trouxe para a sua maravilhosa luz, e é na luz que eu quero viver até a vinda de nosso Senhor. E eu quero que a igreja viva também isto, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O Senhor me assistiu, diga, me assistiu. Ele me observa. Ele está te observando, irmão. Está observando, ouvindo você. Ele está escutando você. Ele está sendo testemunha do que você está fazendo, do que você está vivendo. Eu sei, amados, não tem ninguém aqui, nem incluindo o pastor, que possa dizer, o Senhor é 100%. Se eu conseguir ser 10%, se você conseguir ser 10%, tá bom. Porque o restante dos 90%, Ele vai fazer, quando Ele mudar o teu corpo e o meu corpo, para um corpo glorioso, igual ao dele. Essa deve ser a nossa esperança. A nossa vida nessa terra tem que estar voltada para essa esperança. Irmãos, eu sei que conquistar coisas, bens, é maravilhoso. Dá uma sensação de estarmos mais próximos de Deus, quando conquistamos prosperidade. Mas viver na miséria também é distanciamento de Deus, porque Deus não promete miséria. Ele diz que Ele veio para dar vida, e dar vida em abundância. Então, eu espero que você o tenha no teu coração, como teu Senhor, dono da tua vida, o Kyrios, o Lord, o proprietário, o possuidor, o meu dono absoluto, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, proteja a mente dos teus filhos, Senhor. Coloque temor no coração de todos. Coloque reverência e arrependimento no coração de todos nós. Quando cometermos algum deslize, que reconheçamos que erramos e nos reconciliamos com pessoas, com a palavra e com a comunidade. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, porque assim disse o Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. E se a igreja recebeu, diga amém. Oh, glória a Deus. Fica de pé, família bendita do Senhor. Glória a Deus. Eu amo ao Senhor. Quantos amam ao Senhor aqui, irmãos?